Em 25 de maio de 1979, o voo 191 da American Airlines começou a rolar pela pista para decolagem. O voo programado deveria durar cerca de 5 horas, mas na realidade ficaria no ar por pouco menos de 1 minuto antes que o desastre ocorresse. O voo 191 acabaria se tornando o pior desastre da aviação envolvendo uma única aeronave já ocorrido nos Estados Unidos. A American Airlines, fundada em 1930, é a companhia aérea de bandeira dos Estados Unidos. Ao longo de sua história, tornou-se a maior companhia aérea do mundo em transporte de passageiros. No início da década de 1970, a American Airlines começou a trabalhar para maximizar a capacidade de suas rotas de longa distância, buscando uma solução tanto na Boeing quanto na McDonnell Douglas. Após ver os resultados tanto do Boeing 747 quanto do McDonnell Douglas DC-10, a American Airlines decidiu selecionar o DC-10 como seu jato comercial principal. Os DC-10 da American Airlines tiveram uma carreira longa e significativa, embora não isenta de incidentes. Em 1972, pouco após sua entrega, um DC-10 que operava como o voo 96 sofreu a explosão de uma porta de carga, mas conseguiu retornar em segurança sem perda de vidas. No entanto, esse mesmo problema seria a causa de um grande desastre no voo 981 da Turkish Airlines apenas 2 anos depois. Infelizmente, esse acidente não seria o último a envolver um DC-10. Em 25 de maio de 1979, o voo 191 da American Airlines estava programado para decolar do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, com destino ao Aeroporto Internacional de Los Angeles. A viagem deveria durar apenas 5 horas. A bordo estavam 271 pessoas, 258 passageiros e 13 membros da tripulação. A tripulação de cabine era composta pelo capitão Walter Lux, de 53 anos, pelo primeiro oficial James Dillard, de 49 anos, e pelo engenheiro de voo Alfred Udovich, de 56 anos. Os três eram pilotos de linha aérea altamente experientes e estavam voando uma rota que já haviam percorrido muitas vezes. Às 15 horas e 4 minutos foi concedida uma autorização para decolagem e o primeiro oficial Dillard ajustou as alavancas de potência para a velocidade de decolagem. A aeronave avançou pela pista 32 direita, ganhando velocidade até ultrapassar os 100 nós e então atingir V1, a velocidade a partir da qual não era mais possível abortar a decolagem com segurança. O capitão Lux anunciou "Rotate" e o primeiro oficial Dillard puxou a coluna de controle para levantar o avião. Nesse exato momento, ocorreu um solavanco que percorreu toda a aeronave, seguido por um estalo metálico seco. O capitão Lux disse apenas uma palavra: "Droga", antes que os instrumentos perdessem energia. Na torre de controle, um controlador de tráfego aéreo levantou os olhos a tempo de presenciar uma cena chocante. O motor esquerdo do voo 191 havia se separado da aeronave e se chocado contra a pista. Ele gritou um aviso para os demais na torre e imediatamente solicitou o acionamento dos equipamentos de emergência. Tentou se comunicar com a aeronave em dificuldades. American 191 Heavy, you want to come back into what runway? Logo, tanto os que estavam em terra quanto os que estavam na torre puderam ver o avião começar a inclinar para a esquerda antes de rolar completamente sobre o lado esquerdo. Esse evento foi registrado por 2 fotógrafos diferentes que, por acaso, estavam observando naquele momento. Em seguida, o avião começou a cair de volta ao solo, ainda de lado, até se chocar contra um hangar utilizado como oficina mecânica. A explosão e o incêndio que se seguiram foram enormes, com algumas testemunhas descrevendo a cena como uma chuva de fogo caindo do céu. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e, a princípio, acreditaram que a planta petrolífera da Standard Oil, próxima dali, estivesse em chamas. Logo ficou claro que, na verdade, um jato comercial havia caído. Os bombeiros controlaram as chamas e então começaram a procurar sobreviventes. No entanto, rapidamente ficou evidente que não havia ninguém vivo entre os destroços espalhados. As 271 pessoas a bordo morreram.
Além disso, 2 mecânicos automotivos que estavam trabalhando dentro do hangar no momento do acidente também perderam a vida. Os destroços em chamas do acidente incendiaram um parque de trailers atrás do aeroporto e causaram danos consideráveis, mas sem mais mortes em solo. O acidente do voo 191 foi, na época, e continua sendo, o acidente com uma única aeronave mais mortal da história da aviação dos Estados Unidos. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, ou NTSB, iniciou uma investigação. Desde o início ficou claro que o motor havia se separado do restante do avião e que isso havia causado o acidente. Mas ainda restavam perguntas. Como e por que o motor se separou? Teria sido possível aos pilotos salvar a aeronave? E de forma mais pessoal, quem foi o responsável pelo acidente? A Administração Federal de Aviação ordenou que todos os DC-10 fossem aterrados e que quaisquer DC-10 operados por companhias estrangeiras não pudessem entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos. Logo, fotos do voo condenado apareceram em jornais de todo o país. Esses 2 acontecimentos coincidiram e provocaram um forte declínio na percepção pública sobre o histórico de segurança do DC-10. Nos meses seguintes, muitos passageiros em todo o mundo passaram a evitar qualquer voo que utilizasse um DC-10. Inicialmente, acreditou-se que a causa da separação do motor tivesse sido um parafuso fraturado encontrado na pista. Essa teoria foi anunciada em uma coletiva de imprensa, antes que mais tarde se descobrisse que a causa raiz não estava relacionada ao parafuso danificado. Para encontrar a verdadeira causa do desastre, os investigadores voltaram sua atenção para as caixas pretas da aeronave, ambas com resultados problemáticos. O gravador de voz da cabine foi interrompido logo após a exclamação do capitão Lux. Droga! Ele era alimentado pelo motor esquerdo e, portanto, perdeu energia no momento em que o motor se separou. O registrador de dados de voo, por sua vez, produziu informações confusas e difíceis de interpretar, devido à trajetória de voo extrema e antinatural da aeronave. Uma análise mais detalhada do motor revelou várias amassaduras que não haviam sido causadas pelo impacto contra a pista. Seguindo essa pista, descobriu-se que a aeronave, e especificamente o motor, havia passado por manutenção nas instalações de manutenção da American Airlines em Tulsa, Oklahoma, 2 meses antes do acidente. Isso fazia parte de uma verificação do tipo C, uma inspeção abrangente e rotineira dos sistemas a bordo de uma aeronave, geralmente programada a cada 12 a 18 meses. A investigação das instalações de manutenção levou a uma descoberta preocupante. Constatou-se que o pessoal de manutenção não estava seguindo as diretrizes padrão para reparar um motor. Em vez de remover o motor de seu suporte, conhecido como pilone, para a manutenção, eles estavam retirando todo o conjunto do motor com o pilone ainda acoplado. Após a conclusão da manutenção, o conjunto era reinstalado utilizando uma empilhadeira. Esse método rudimentar de reinstalação podia fazer com que o pilone ficasse desalinhado em relação aos pinos de travamento, resultando em pinos entortados. Além disso, era fácil bater o pilone ao colocá-lo de volta no lugar, danificando-o e criando microfraturas por estresse. Não era apenas o pessoal da American Airlines que utilizava esse atalho. A equipe da Continental Airlines também removia e reinstalava motores rotineiramente usando o mesmo método. Com a imobilização dos DC-10 ainda em vigor, reparos de emergência foram implementados nas frotas de ambas as companhias aéreas. Descobriu-se que muitas aeronaves apresentavam fraturas por estresse, algumas delas perigosamente próximas de se transformarem em rupturas. Com a causa agora determinada, as ações dos pilotos foram analisadas. Houve alguma especulação de que eles poderiam ter retornado ao aeroporto sem incidentes. Aeronaves certificadas para a aviação comercial são projetadas para poder voar utilizando apenas um motor em caso de emergência. O voo 191 ainda tinha 2 motores funcionando quando caiu. Embora talvez nunca se saiba com absoluta certeza o que exatamente aconteceu durante o voo, o QRH, ou Manual de Referência Rápida, lançou alguma luz sobre o que provavelmente ocorreu. Em caso de falha de um motor, o QRH instruía os pilotos a reduzir a velocidade para se preparar para um pouso de emergência. Neste acidente,
não havia como a tripulação saber que havia perdido fisicamente um motor e, portanto, deveria ter mantido a velocidade para preservar o equilíbrio aerodinâmico da aeronave. Em fotografias tiradas instantes antes do impacto, é visível um rastro de névoa branca. Constatou-se que se tratava de fluido hidráulico. A perda de fluido hidráulico teria feito com que os flaps e slats do lado esquerdo do avião retornassem a uma posição neutra, com os flaps e slats do lado direito posicionados para reduzir a velocidade. O desequilíbrio no fluxo de ar e a falta de velocidade teriam facilmente feito o avião entrar em stall e rolar para o lado. Uma última pergunta que surgiu foi: por que a tripulação não percebeu que estava entrando em stall? Isso foi explicado pela perda do gravador de voz da cabine. Ele não era o único sistema ligado ao motor esquerdo da aeronave. O mesmo ocorria com o stick shaker do capitão, ou sistema de aviso por vibração do manche. Na época, não era exigido que ambas as colunas de controle fossem equipadas com stick shakers, nem que a energia desses sistemas viesse de todos os motores. O fabricante McDonnell Douglas oferecia a opção de equipar ambas as colunas de controle com stick shakers, mas a American Airlines havia optado por não incluí-los. A NTSB concluiu que o procedimento de manutenção simplificado e não recomendado adotado pela American Airlines foi a causa raiz do desastre, e que a tripulação de voo havia agido de forma apropriada, considerando as informações de que dispunha. A American Airlines foi multada em $500 mil, o equivalente a 1,6 milhões de dólares atualmente. E a FAA, por recomendação da NTSB, emitiu ordens para que protocolos mais rigorosos fossem aplicados às companhias aéreas em relação à manutenção de aeronaves. Também foi determinado que os sistemas elétricos fossem alimentados por todos os motores de uma aeronave, e não apenas por um. Além disso, passou a ser exigido que tanto o piloto quanto o copiloto tivessem stick shakers, e que válvulas de segurança automáticas fossem instaladas nas linhas hidráulicas para evitar a perda de pressão caso fossem seccionadas. A FAA foi duramente criticada por sua supervisão frouxa das práticas de manutenção das companhias aéreas. O chefe de manutenção, que supervisionou a inspeção final da aeronave antes do desastre, um homem chamado Earl Russell Marshall, mais tarde tirou a própria vida. A American Airlines continuou a utilizar o DC-10 até o ano 2000, quando foi substituído por jatos mais novos e eficientes. O local do desastre permaneceu sem uso até 2011, quando um memorial permanente foi construído. O Aeroporto Internacional O'Hare continua sendo até hoje um aeroporto extremamente movimentado, mas é um local que será para sempre lembrado como o lugar onde 271 pessoas perderam a vida.